presidente. Nós tivemos a coordenadoria aqui na capital, tinha a secretária-geral, que era a Sandra, na coordenação da campanha. Quem coordenou a campanha, a coordenação geral foi o Lobo. Essa executiva entrou de corpo e alma, e quem foi o representante maior lá na campanha, tanto do Serra como o governador e o Geraldo como presidente, nossa executiva foi representada pela Sandrinha. Então, acho que foi o nosso, vamos dizer, é o ápice de toda a vida partidária, é justamente as eleições, né? Aquilo que nós estamos aqui justamente para isso. Nós chegamos, olha, pode ter certeza que eu tenho certeza disso, que todo mundo aqui está querendo sair daqui com um único objetivo. Eu, pelo menos, estou com esse espírito, entendeu? Desde o início desse processo todo, que foi muito longo, entendeu? Aí foi uma coisa que depende da nossa vontade, foi longo, mas na sua reta final, a minha bancada de vereadores, inclusive, participou muito nesse processo, entendeu? Até porque tinha dois companheiros que estavam envolvidos diretamente ou indiretamente nesse processo. E a única coisa, assim, o lado triste disso tudo, se eu posso dizer assim, triste, é evidente que é a ausência do nosso companheiro Gilberto Natalino. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o Giba. O Giba é um companheiro de valor. Eu comecei a militar na política, no Cangaíba, e lá tinha a famosa APS, Associação Popular de Saúde, composta pelo Francé, que é um grande amigo do Adolfo Quintas, o Nassimi, Gilberto Natalini e o Walter Feldman. Até hoje está lá ainda a Associação Popular de Saúde, prestando o serviço lá para aquela população carente, etc, etc. Foi ali que eu comecei a fazer política com eles e tal. Eu era de uma organização, ele era de outra, mas a gente se conhecia. Então eu sinto mesmo aqui só a ausência do Giba, e eu espero que, passando essa fase, entendeu, o Giba volta a conviver com a gente, com aquela energia, puta vontade, o cara tem valor, entendeu? Mas a vida continua, né? Eu acho que a solução que foi encontrada para o processo de se buscar um nome de consenso, entendeu, teve sempre a minha contribuição, sempre teve. Os companheiros que estavam comigo e tal sabem desse. O mais importante, eu dizia, né, não sou eu, não é o Pedro, não é o João, tal, o mais importante é que o partido caminhe, entendeu, de uma maneira com tranquilidade para aquilo que é o mais importante para nós, que são as eleições do ano que vem. E depois vão vir outras e outras e outras. Eu só tenho que, pretendo hoje aqui, entendeu, passar meu bastão para o José Henrique Reis Lobo, que é o homem escolhido pelas conversas que tiveram, que houveram nesse período todo, tal, se convergiu para o nome do Lobo. Eu conheço o Lobo há muito tempo, é um companheirão, entendeu? Trabalhou, foi o chefe de gabinete para quem não conhece, do Geraldo. O Mário Covas tinha um carinho especial, muito especial pelo Lobo. O Lobo, de vez em quando, ia lá no gabinete do Lobo, lá, ele não pode te receber. Eu pode dizer por quê? Quem é o Mário Covas que não pode me receber? Não, porque o Lobo está com ele, pai. Ele vai, tudo bem, né? Era o Lobo que subia lá, não dava para falar com o Covas. Tinha finalzinho de tarde lá, a gente gostava de trocar uns papinhos. Então, só que eu acho que está aqui, entendeu, a nata do PSDB na capital. A nata no bom sentido, não no sentido elitista, não. Aqui estão as pessoas escolhidas por cada zonal, por cada segmento, entendeu? Por cada daquilo que compõe, entendeu? As bancadas nossas. Está todo mundo aqui representado. Aqui o que vai sair daqui não é a vontade do Pedro, do João, do Carlos, não. O que vai sair daqui é a vontade do que pensa o PSDB da capital. E eu tenho certeza que acho que vai caminhar por aquilo que pensa também as pessoas que estão lá de fora. Aqui é uma parte importante, mas tem muita gente lá fora também que participa também desse processo, que não está aqui. Então eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento. Primeiro, que eu vou dar mais 10 minutinhos para chegar nos titulares, entendeu? E aí ver o número exato de titulares, com suplentes e tal, e vai credenciando, certo? Para não ter nenhum problema e deixar ninguém lá fora esperando, não. O suplente pode deixar entrar aqui, mas não credencia, não, por favor, tá bom?
O encaminhamento que eu vou fazer é o seguinte: nós temos hoje que eleger é o seguinte, antes de fazer o encaminhamento, eu gostaria, se vocês preferem que eu faça o encaminhamento, ou se tem alguém que queira fazer algum tipo de encaminhamento para a questão da votação da nossa executiva hoje. Tem alguém que tem? Então eu vou fazer uma proposta de encaminhamento. Tem alguém que tem alguma proposta? Estou pedindo. O Júlio também gostou de falar também depois. Nós temos que votar hoje. Quer dizer, o que compõe a executiva? Presidente, 2 vices, secretaria-geral, um primeiro secretário, um tesoureiro adjunto, 2 vogais e 1, 2, 3, 4, 5 suplentes. A sugestão que eu vou fazer, quer dizer, quem decide aqui são vocês, que nós fizéssemos a eleição do José Henrique Reis Lobo, o Lobo, entendeu? Votaríamos o Lobo por unanimidade, por aclamação. Eu passaria o microfone para o Lobo, entendeu? E o Lobo fizesse o encaminhamento da votação dos outros membros, entendeu? E se tivesse o encaminhamento que o Lobo quiser fazer, ou alguma pessoa, se tiver unânime, não tiver nenhuma divergência, a gente seria por aclamação também, aprovaria também qualquer tipo de sugestão. Havendo qualquer tipo de divergência, é evidente, entendeu? Que faríamos a votação, está aqui a urna para se fazer a votação secreta. Não havendo. Então, a minha proposta é que se nós elegemos agora, nesse momento, o José Henrique Reis Lobo. Alguém tem a contrário? Por aclamação, por favor, batendo palma para o nosso amigo Lobo. O Lobo não discordou. Por favor, Lobo. Não, está feita a eleição, conclui a eleição do Lobo, depois do que vai falar. Não, o Lobo não está discordando do meu encaminhamento. Está discordando, Lobo, que você está eleito presidente? Ele não está eleito presidente. Então, por favor, Lobo. Então, por favor. Não, vem aqui, Lobo, por favor, por favor. Caminho você mesmo. Deixa eu só o Lobo colocar, eu queria depois eu falar. Tá bom. Primeiro eu queria cumprimentá-los a todos. E dizer a vocês que nós estamos muito contentes de estar aqui reunidos mais uma vez. Afinal de contas, uma convenção, eu acho que é o momento máximo, né, de um partido político, que todo mundo aguarda com muita ansiedade, enfim, porque é um momento em que o partido tem as suas diretrizes fixadas, todo mundo tem a oportunidade de se pronunciar. Eu acho que então é uma coisa muito importante. Mas eu queria fazer uma observação a vocês, que talvez fosse mais pertinente que o Júlio fizesse, né? O Júlio Seneguini, aliás, nós tínhamos até combinado isso, né? Mas nós tínhamos uma proposta, Tião, que você sabe, nós chegamos a conversar, que era no sentido de que nós fizéssemos hoje a votação aqui, não da figura do presidente ou dos membros da executiva, cargo a cargo, mas que nós votássemos por chapa, não é? Aqueles que eventualmente quisessem apresentar chapas, apresentariam e, enfim, e haveria uma disputa, então, chapa por chapa. Por quê? Porque me parece que é interessante para o partido, especialmente nesse momento, que a executiva seja composta por pessoas que tenham mais ou menos o mesmo pensamento, que, enfim, defendam o mesmo ponto de vista, a mesma diretriz, não é? E isso daria uma certa homogeneidade à executiva do partido, entendeu? De modo que eu fico muito preocupado, porque se nós fizermos a eleição aqui, como o Sebastião está sugerindo, o Tião Farias está sugerindo, eu acho que nós correríamos o risco de ter uma executiva híbrida. E aí vai ficar complicado depois administrar. O próprio Tião, eu tenho a impressão que nos 2 anos em que foi presidente, teve muitas vezes que se preocupar muito mais em administrar conflitos internos. Mas eu tenho mais alegria do que tristeza. Pois é, eu até admito até que o balanço final seja isso. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que você tenha atravessado momentos de muita angústia, de muita ansiedade, por ter que ter dedicado o seu tempo a questões, às vezes, que são menores mesmo, né? São disputas de grupos, interesses localizados, que nem sempre são os interesses maiores do partido.
Então a minha sugestão desde o início é que nós fizéssemos uma disputa por chapa, não é, para evitar que de repente o partido resolvesse escolher nomes que tenham uma incompatibilidade não de relacionamento, mas uma incompatibilidade de visão a respeito de como o partido deva ser conduzido. Então eu gostaria, em contraponto aqui ao nosso presidente, de fazer essa outra sugestão, que ao invés de nós elegermos cada um dos membros da executiva, cargo por cargo, nós fizéssemos uma eleição chapa por chapa. Quem quiser concorrer apresenta uma chapa, não é? E aí, havendo naturalmente mais de uma, nós teríamos aí eventualmente a disputa. Obrigado a vocês. Tchau. Eu quero primeiro dizer o seguinte, agradecer vocês, todos que estão aí, e dizer que a gente fica muito feliz de ver, quero parabenizar inicialmente o Gilberto Natalini e o Tião, os dois, né? Eu acho que seria a eleição mais difícil dentro do partido se a gente tivesse que escolher entre duas pessoas como essa. O Tião eu conheço desde o início, quando eu entrei no PSDB. Na verdade, a primeira pessoa que eu conheço aqui, quando eu entrei no PSDB, foi a Cristina Mazagão. Ela estava com o pescoço quebrado, de cano, e eu fui lá, o marido dela não ficou com ciúmes, não ligava, porque sabe que eu sou com muito juízo, mesmo que eu admire muito ela de penhorar assim na minha ficha para que eu pudesse entrar no PSDB em 99. Mas depois disso foi o Tião. E aí, 89, desculpa, 80. E aí depois foi o Tião. Foi quando eu cheguei de Fernandópolis, aí estava chegando em São Paulo e queria vir me filiar aqui na capital. E depois a pessoa que eu conheci estruturando o Diretório de Santo Amaro há mais de 10 anos é o Gilberto Natalini, de quem eu sou fã, amigo e eleitor e gosto muito dele. Já votei muito nele, eu, minha família e muitos amigos aqui da Zona Sul que estão presentes aqui comigo. E dizer que o Tião acertou numa coisa. Que nesse passo, Tião, você brigou pelo critério que você conhecia de como tinha que ser construído esse diretório. E eu quero reconhecer que você tinha razão, porque é muito importante que realmente tenha representado cada pedaço de São Paulo. Se a gente não tiver, não dá para a gente cobrar o resultado, não dá para discutir o que é, fica pobre o debate, fica um debate superficial e elitista. A gente pode dizer que não, mas fica. E eu acho que aqui está muito bem representado. Eu quero dizer que eu tive um orgulho enorme do nosso diretório, porque cada zonal, um fez acordo, outro disputou, mas construiu um diretório que eu acho que o Lobo vai presidir, Lobo, da maior qualidade possível e da maior representatividade também. Da mesma maneira foram feitos de todos, do Afro, da mulher, o jovem, uma eleição grande, dura, mas esse é o partido. E acho até que teria sido natural, e a gente tem que entender que daqui para frente vai começar a ter mais disputa mesmo. E nós temos que aprender a crescer na disputa. Nós só temos que tomar cuidado para os processos não levar, que envolver compromisso, lideranças, num desgaste que é o que a gente não queria. E nesse processo nós erramos, eu me incluo, porque eu sou uma das pessoas que gasto minha vida toda no partido e eu devia ter atuado mais para evitar o que aconteceu, e duas pessoas muito competentes e maravilhosas na minha avaliação, que teria qualquer coisa para ser um dos melhores presidentes de novo, o Tião e o Gilberto, acabaria tendo esse problema. Nós estamos vivendo um momento especial. Nós conseguimos, com muito sacrifício, construir o diretório sem que pudesse vir por chapa tudo isso. E aqui eu quero fazer um reconhecimento e agradecer única e exclusivamente, principalmente, não exclusivamente, ao Gilberto Natalini, ao Lobo, a toda a equipe que abriu mão, na verdade, de ter protocolado aquela chapa. Aquele foi um momento muito importante da história desse processo que nós estamos trabalhando. Feito aquilo, eu teria tido uma dificuldade enorme e não teria conduzido para o mais importante, que acho que é o momento que nós estamos construindo hoje. Bem, passado aquilo, nós conseguimos um nome de consenso, e o nome também, não há nome que fosse melhor, primeiro pela confiança que todas as correntes políticas do partido têm, fala Geraldo, Serra, não é isso não. Não tem um daqui que não conviveu com o Lobo em qualquer processo eleitoral, de presidência de partido, em qualquer crise, que não reconheça no Lobo a qualidade, a competência e a neutralidade de poder passar por momentos difíceis, construir, e assim que nós inclusive ganhamos algumas campanhas, a gente achava que nem ia ganhar que tivesse difícil. Então quero te parabenizar, Lobo, que acho que é grande e importante para nós. Eu não queria falar antes de ter você eleito presidente, porque eu acho que você é realmente o presidente, é o momento teu, na visão de você, o partido todo, inclusive o diretório. Agora nós estamos no momento de construir a executiva, e nós temos que tentar construí-la com essa mesma forma de representatividade. Eu nunca passei na história de chapa. Eu acho que aqui não pode ter chapa contra chapa. O Lobo colocou, às vezes as pessoas, eu vi que reclamar, colocaram, não é nada disso. O que a gente quer é que tenha uma única chapa, que a gente vote nesta chapa.
e que esta chapa nos represente a todos e que seja o fim desse processo de união que nós começamos a construir com a eleição do Lobo. O que nós fizemos de acordo foi, o Lobo é o candidato de consenso, o Tião abriu dizendo que é. O Gilberto concorda com isso, não está aqui, está magoado, com toda razão, assim como o Tião também poderia ter largado e ido embora, não fez porque está na presidência, senão eu sei que faria, porque está com o coração sofrendo pra caramba, está aí quase chorando toda hora, chateado, magoado com um monte de coisa, mas a gente cresce nessas horas também. É assim, a gente às vezes cresce muito mais num momento mais difícil do que numa hora só de não valorizar o momento de importância de uma eleição como nós temos. E eu fiquei encarregado agora no final da tarde de poder apresentar uma chapa. Que chapa é essa? Primeiro, é uma chapa que tem a representatividade de várias lideranças, de várias correntes políticas, de pessoas com história no partido, tão preparado quanto o Lobo para poder conduzir esse momento que nós vamos conduzir. E é isso que eu queria defender, na verdade, que a gente construísse uma chapa. A chapa tem aqui alguns nomes, eu queria até ler, se o Tião permitir que eu lesse essa chapa, deixamos para ler na hora seguinte, que eu acho mais importante que ler a chapa é um critério, é o espírito de união que tem. Se tiver qualquer coisa que a gente tenha que ajustar, ou dentro de um critério, eu quero aqui dar os parabéns, os nomes da lista, que está no final da lista, mas que foram representados, o critério foi antes, é que tivesse cada um da Zona Sul, Norte, Leste, cada região tivesse representado aqui na executiva. Então, se tivesse problema que a gente tivesse que ajustar, vamos ajustar entre nós. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente aprovar o critério que construímos uma única chapa. Porque não tem duas chapas, não tem dois presidentes. Então não tem duas chapas. Nós temos que, na verdade, integrar uma chapa única que dê tranquilidade ao Lobo de estar conduzindo esse processo e que consolide esse processo de confiança que nós começamos a construir. Então, o pedido que eu quero fazer é isso, que a gente construa uma única chapa. E que aí não queria que aí tivesse essa votação a um. Porque por que ter um que não serve ou não? Se há um critério que a gente tenha que rever, uma representatividade que não esteja aqui, aí então vamos conversar nesse sentido. Mas o sentido, e o Lobo é isso que ele coloca, não quero ter votação nominal. Que aí você vai quebrar a chapa. E quando vê, ganhou esse que é mais amigo, aquele que era mais forte, quando a gente olhar, não estarão representadas as forças políticas, as lideranças, as regionais da nossa capital. Então, para que a gente possa construir uma chapa que tenha essa representatividade, que tenha essa coisa, que a nossa proposta é que a gente tenha uma única chapa para a gente votar aqui. E que façamos uma chapa completa. Não façamos votação nominal de 1 a 1. Porque eu acho que aí o Lobo tem razão. Nós vamos chegar no final e quando a gente vê, nós não vamos ter atendido e colhido. Porque é um processo diferente, é um momento diferente que os dois candidatos retiraram a sua candidatura para que tivesse unidade. Então não faz. Se a gente não vai disputar a presidência, por que nós não vamos conseguir compor uma única chapa? Então a minha proposta é que a gente construa uma única chapa realmente, a gente vote a chapa completa, mesmo tendo certeza que é o Lobo. Mas é uma condição do Lobo também de que a gente tenha essa chapa. Eu apoio, eu acho que vai ser muito mais produtivo hoje que a gente fique expondo companheiros, fazendo um votar contra o outro, que nós já saímos de um processo desgastante e para evitar que a gente consolide esse desgaste, passe uma borracha nisso e todos nós comecemos a trabalhar junto, o melhor caminho que tem é de ter uma chapa única, Tião, que a gente possa concluir e façamos uma única votação. Esse é o meu encaminhamento. O Fernando também está inscrito, por favor. Boa noite a todos. Eu queria só deixar aqui o seguinte, eu acho que todo mundo desses 71 membros que está aqui hoje estão qualificados a ocupar um espaço no Executivo. E se tem critérios, não foram discutidos entre nós, que somos o foro privilegiado, para discutir isso. Então, ô Júlio, se foi feita essa chapa, a mim não consultaram. Né? Eu duvido que consultaram a maioria dos membros aqui. Eu acho que, então, se começa uma discussão, antes de apresentar os nomes, se começa a discussão. Porque se colocar nome, vai entrar em clima de disputa. Porque, por exemplo, da Zona Norte, eu sou da Zona Norte. Ninguém me consultou para ver se alguém de lá representa mais a Zona Norte do que eu. E não tem isso, que se não for a chapa completa, vai rachar o partido, não. Porque, igual o John disse, aqui está as pessoas que pensam pelo PSDB em São Paulo. E se aqui está as pessoas que pensam, aqui a gente tem que disputar sim, porque aqui não tem perdedor e vencedor. Tem as pessoas que querem fazer com que o partido seja melhor. E esse eu acho que tem que ser um discurso. Foi desgastante essa coisa de chegar no nome de consenso, mas chegamos. Então temos um presidente de consenso. E o bom presidente trabalha com a executiva, se ela é contra ou a favor. Está aqui o exemplo do Tião. Né? Teve uma executiva conturbada, mas trabalhou. Eu acho que essa questão de ter, porque é só meus amigos que vão estar, isso aqui eu acho que não funciona. Tem que estar na executiva as pessoas que acham que o partido vai crescer nesse momento. E que tenham um só objetivo,
que é eleger o Geraldo Alckmin prefeito e o Serra presidente. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Essa eu queria deixar para Lobo, eu entendi. Desculpa aí, depois eu dou a palavra para mais algum inscrito. Mas, Lobo, eu queria te fazer aqui com toda... Entendeu? Nós conversamos, já tivemos aí já algumas conversas por telefone, mas agora estamos aqui tete a tete. Eu passei por um processo, como eu disse para você, inclusive, um pouco parecido. Mas a única diferença é que eu tive que disputar a minha eleição. Tive que vir aqui, pedir voto, tive que fazer discurso e tal. Tá aqui, ó, Adolfo Quintas e Roberto Mazagão. Entendeu? Me elegeram, entendeu? Peguei, fomos nós três lá no encerramento da convenção, todo mundo discursou e tal. Aí, durante 2 dias, entendeu? Eu peguei, conversei com bancada, fui conversar com o Serra, conversei com você, ele estava lá na prefeitura, conversei com o Aloysio, fui conversando e tal, e depois de 2 dias apresentei uma chapa aqui, e olha, esse aqui também foi tranquilo não, tive que peitar, porque não há hipótese, entendeu? É da natureza, quer dizer, e não é boa, você não consegue contentar todo mundo, não tem jeito. Então você sempre tem Então o que eu queria que você ponderasse, eu te ajudo, eu acho que está todo mundo querendo lhe ajudar, entendeu? Porque é difícil, é um cargo, entendeu? É gratificante, honroso ser presidente do PSDB da capital. Eu acho que não só do PSDB da capital, dos zonais, eu já ocupei vários cargos nos zonais, tá certo? O que eu gostaria de pedir para os companheiros, nós estamos avançando, entendeu? É um processo de amadurecimento, não vamos, entendeu? Aí vai um fala aqui, outro fala, não tem nenhum problema. O que eu queria, entendeu? Com toda sinceridade, eu acho que vocês poderiam também ajudar nesse sentido, é que se nós elegêssemos o Lobo hoje, Lobo, e você tem de mim, das pessoas, ajudar o máximo a você compor essa chapa sua. Porque o Lobo não concorda. Rosaldo, por favor. Eu sei, eu vou colocar votação, espera um pouquinho, calma, por favor, eu não estou querendo também já colocar tudo, vamos conversar. O consenso se constrói conversando, não é? E num partido político, a menos que seja fascista, não dá para ter comando único e voz unida. Então, eu acho que aqui a gente precisa começar a acostumar com o debate político, sem ter medo do resultado, principalmente porque todos aqui temos o mesmo objetivo. Não é possível dizer que houve consenso sem ter havido discussão. Eu venho do movimento popular e eu estou aqui por consenso do movimento popular do PSDB, porque nós discutimos lá. Então eu posso falar aqui que aqui eu represento o movimento popular do PSDB, porque discutimos lá no fórum adequado, que foi na sede do partido, o pessoal convocado. O pessoal das mulheres também. Eu acho que esse processo é um processo de construção, não é um processo de criarmos animosidades e adversários e assim por diante. Eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar a chapa de consenso, ainda que eu talvez acho que o companheiro lá não é o melhor e o mais indicado entre os 71. Um plenário tão pequeno para tirar uma chapa de 14, 71, é um percentual muito pequeno para ser uma coisa absurdamente impossível de se encontrar o consenso. E quem vai dirigir o partido tem que cuidar disso com mais amor do que cuida do filho. Porque esse partido é um instrumento de poder que vai construir, vai levar a sociedade brasileira, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar das minhas crianças e do futuro dessa nação. Não é? Nós estamos falando de um diretório que discute a presidência da República, mas não é que discute para dar palpite, discute para influenciar, para definir, para caminhar. Então eu não vejo por que a gente não possa discutir. Sinto muito, acompanhei, participei da discussão do programa de governo do Serra, acho que o Lobo foi extraordinário na condição, mas eu queria pedir ao Lobo que avalie isso. A gente precisa de um processo de discussão. Não dá para alguns companheiros, por mais iluminados que sejam, determinar quem que representa o movimento popular, se não sou eu que nós discutimos lá. Não dá para alguém discutir essas representações regionais. E acho que
é preciso sim levar em consideração que o partido não é apenas territorial, ele é também temático. E aí, como representando o movimento popular, eu quero fazer um apelo para esta Assembleia, para esse plenário, que leve em consideração também as questões temáticas, não apenas territorial. Tenho dito. Amélia, o Lobo, por favor. Eu só queria pedir licença a vocês, até para deixá-lo mais à vontade, para discutir o tema, que vocês me permitissem me ausentar um pouco, vou fumar. Primeiro, vocês querem eu falar. E assim vocês ficam absolutamente à vontade. Eu acho que falar perto do presidente é ficar à vontade. Não, já elegeram o senhor, bateram palma por aclamação. Não, olha gente, eu acho assim, é muita responsabilidade ser militante num partido da social-democracia. Porque eu digo sempre, eu respeito as pessoas que estão lá na base, que eu peço voto, porque eu não tenho família suficiente para eleger um candidato. Então todas as pessoas têm que ser respeitadas. E eu lutei muito para formar um segmento de mulheres, para poder representar esse diretório aqui. Todo mundo sabe o que nós passamos. A Catarina está lá fora porque não pode entrar, porque tem princípios, mas aqui tem pessoas, Sandrinha e outras pessoas. Sofri muito, certo? E esse segmento quer ser representado nessa executiva, ou como suplente, ou como vogal, ou alguma coisa. É um compromisso que eu assumi. Posso até não ganhar, certo? Mas eu gostaria de ser consultada até para indicar uma pessoa que eu chegasse no meu segmento e dissesse: eu defendi vocês lá. Eu defendi vocês lá. Então eu peço assim, não é possível, eu sinto muito isso. Pode ser até que os nomes estejam aí, sejam nomes que eu aprove, mas eu quero ser consultada. Eu quero ser, não por mim, porque eu abro mão de muita coisa pela social-democracia, certo? Só que eu não quero ser, assim, uma coisa que veio do PMDB, que mandava uma pessoa só. Eu quero ter participação e que meu segmento tenha participação. Obrigado. Olha, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu estou ouvindo aqui, a vida pular. A juventude também está querendo falar. Mas falou. Olha, juventude. Depois eu já queria esclarecer uma coisa. Juventude, envelheçam. Bom dia. Se Deus quiser, né? Porque se não envelhecer é que morre antes, não pode. Nelson Rodrigues, a frase do Nelson Rodrigues. É. Juventude, envelheça. Bem, pessoal, já que já ouvimos aqui alguns segmentos, eu estou aqui porque também represento um segmento que é a juventude do PSDB. A juventude do PSDB, eu não tenho, não sei se, mas eu posso dizer que é um dos segmentos mais atuantes do partido, né? A gente realizou 9 cursos de formação política. Realizamos 9 cursos de formação política. Ampliamos o conselho. Hoje o conselho da juventude tinha 35. Hoje a juventude está com 68 membros. Quer dizer, quase um diretório municipal, né? Então, dentro disso, eu queria pedir, apelar a todos os companheiros que reavaliassem isso. A juventude, a princípio de tudo, eu quero dizer que estamos aqui de soldado. Estou aqui para ajudar o partido, ajudar o presidente, ajudar quem quer que seja. Sendo do PSDB, eu visto essa camisa. Então eu queria pedir aqui a todos os companheiros, porque eu gostaria que a juventude tivesse um espaço na executiva, até para, de certa forma, representar esse segmento que tem atuado bastante. A gente tem bastante para fazer ainda, montamos nosso plano de ação, e eu quero contar bastante com o apoio de todos os membros, né? A juventude hoje do PSDB tem uma grande missão do ano que vem de eleger, manter a prefeitura. Então eu quero pedir a todos os companheiros isso. Muito obrigado. Eu vou passar para a Sandrinha, depois eu vou voltar para o Júlio. Você quer falar antes, Júlio? Essa é a Sandrinha, claro. A Sandrinha, que o Mário Qual chama de Lindinha. Era pequenininha aquele tempo, né? Agora ela está crescidinha. Pegaram no colo, né? Boa noite a todos. Eu acho que aqui também foi um trabalho muito importante para a unidade
E a minha proposta é que a gente, de repente, suspendesse por 10 minutos para alguma conversa, sei lá, para os segmentos tipo a leste, a sul, a norte, dar uma conversada, porque eu não tenho dúvida, Tião, Lobo, Júlio, que daqui vai sair um consenso, não terá duas chapas, vai ter uma só, mas que alguns segmentos que não estão se sentindo contemplados, conversem um pouquinho, não sei como as pessoas pensam, suspender um pouquinho para as pessoas poderem conversar. Júlio, é o seguinte, tem duas coisas. Eu vou aqui anunciar. Tem o Paulão, desculpa. Eu pulei o Paulão. Não é Sandrinha que deixou eu sair. Paulão, por favor. E depois a Cristina Mazzagão. Vai, Paulão. Muitos não sabem. Desculpe o modo que eu vou falar, mas eu quero ser breve e rápido. Tá, eu aprendi uma coisa no diretório de Jabaquara, lá em 2005, que a disputa ela é um direito de todos. Tá certo?